Bom, a nossa aula de agora é movimento retilíneo uniformemente variado, o que nós conhecemos como MRUV, certo? Bom, movimento que é cinemática, né? O mesmo esquema do MRU que nós vimos, ó, o retilíneo é a trajetória retilínea uniformemente variado. A última letra sempre se refere a quem? Sempre se refere à velocidade. Então tem a velocidade variável, só que a aceleração, que é o ganho de velocidade, ela é constante. Então esse uniformemente aqui se refere à minha aceleração. Bom, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos um exemplo aqui para a gente poder entender a dinâmica do movimento, certo? Começou com uma velocidade inicial de 2 metros por segundo, diferente do MRU, que a velocidade era sempre a mesma. Aqui a gente tem uma velocidade inicial, que a gente vai chamar de V0 no tempo zero. E ele vai partir de uma posição inicial, que eu usei 10, o mesmo valor que eu usei lá no MRU, para a gente trabalhar com valores mais simples para poder entender. O que significa uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado? Significa o ganho da velocidade de 4 metros por segundo a cada segundo que passa. Então nós temos aqui, ó, de 0 até 1, ó, de 0 até 1, a velocidade ganhou 4. 2 mais 4, a velocidade aqui é 6 metros por segundo. 2 aumentou 4, 6. Passado mais um segundo aqui, 6 aumentou 4, a velocidade passou para 10 metros por segundo. Passou mais um segundo, a velocidade aumentou mais 4, a velocidade aqui passou para 14 metros por segundo. Aqui a gente vai chegar no primeiro ponto de descobrir uma fórmula para o MRUV, certo? Quanto que variou a velocidade? A velocidade foi aumentando de 4 em 4, mas ela começou em 2 e terminou em 14. Ela aumentou 12 metros por segundo. De 2 para 14, 12 metros por segundo. Como é que a gente faz isso? A gente faz da seguinte maneira. Olha só, a variação de velocidade é 12. 14 que é a final, menos 2 da inicial. Então, a velocidade final menos a inicial. A final é 14, menos a inicial de 2. Isto me dá 12 metros por segundo. Então, a variação de velocidade é de 12. Teria outra maneira de fazer a variação de velocidade? Sim. Por quê? Porque a aceleração me mostra o quanto que varia. Se a minha aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo varia 4. Em 3 segundos vai variar 12, uma regra de 3. Ou seja, se eu pegar a aceleração e multiplicar pelo tempo, ó, 4 vezes 3, dá os mesmos 12 aqui. Então, eu vou pegar que a variação de velocidade é A vezes T. A aceleração é 4 e o tempo é 3. 4 vezes 3, 12 metros por segundo. Bom, se fechou esse valor com esse aqui, significa que isto é igual a isso. Então, eu vou ter que V menos V0, V menos V0, é igual a A vezes T. Esse V0 aqui passa para o outro lado, somando, está subtraindo aqui, então fica que V é igual a V0 mais A vezes T. Ó. V igual a V0 mais A vezes T. Para que serve essa formulazinha? Isso aqui é uma função horária da velocidade. Com ela eu acho a velocidade no tempo que eu quiser. Vamos pegar um exemplo aqui, eu vou pegar o tempo 2. Se eu pegar o tempo 2, eu vou ter uma velocidade de 10. Botando o tempo de 2 segundos, a minha velocidade vai ser V igual... Qual é a velocidade inicial? Velocidade inicial é 2. Põe o 2 aqui. A minha aceleração é 4 mais 4t. No lugar do tempo, eu vou botar o 2 segundos. V igual a 2 mais 4 vezes 2. A minha velocidade vai ser 2 mais 8, que 4 vezes 2 dá 8. A minha velocidade vai ser de 10 metros por segundo. Fechou ou não fechou? No tempo de 2 segundos, a velocidade é de 10. No tempo de 2 segundos, a minha velocidade aqui é de 10. Tem a primeira formulazinha aqui para o MRUV. Nós chamamos essa formulazinha de vovó à toa, só para memorizar. V igual a V0 mais AT.
Agora a gente vai para uma parte bem mais complicada. Então, tu que está vendo o vídeo agora, nesse momento, tu presta bastante atenção, que é achar a posição final do móvel. Quanto é que vale essa posição final? No MRU era barbada, a velocidade era sempre a mesma. Então, se a velocidade era 10 metros por segundo, cada segundo ele aumentava 10, era uma barbada. Aqui não é assim. Olha só, a velocidade está aumentando. Então, cada vez ele anda uma distância maior. Vamos prestar atenção aqui, ó, de 2 para 6. Quanto é que ele andou aqui? 2, professor? Não. Ele começa querendo andar 2 metros nesse segundo, mas ele termina querendo andar 6. Então, não anda nem 2, nem 6. Tu vai fazer a média das velocidades para saber quanto que ele andou no trecho. Então, olha lá, 2 e 6. 2 mais 6, 8. Por 2, ele andou 4 metros. 4 é a média entre 2 e 6. Qual é a média de 6 e 10? 16 por 2 dá 8 metros. 10 e 14. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 12 metros. Observe que ele vai estar na posição 10, vai andar 4, vai dar 14 metros. Vai andar mais 8, vai dar 22 metros. 22 metros. 22 mais 12 vai dar 34 metros. Ele vai acabar o exercício na posição 34. Ah, eu nunca vi desse jeito. Provavelmente vocês nunca viram desse jeito, porque não tem nos livros de física. Vocês viram da seguinte maneira. Olha só. S é igual a S0 mais V0T mais A T2 sobre 2. Bom, esta é a fórmula para a posição do móvel no MRUV. De que maneira que ela funciona? Ela funciona assim, ó. S é igual. Qual é a posição inicial do móvel? Posição inicial aqui, ó. A posição inicial é 10 metros. Mais a velocidade inicial. A velocidade inicial é quanto? 2 vezes T. Aceleração. Aceleração é 4. Pessoal, atenção aqui, já vou fazer direto o cálculo. É 4 a aceleração. 4. 4 dividido por 2, mais 2T ao quadrado. Bom, da mesma forma que eu usei a equação da velocidade para achar uma velocidade em um determinado tempo, eu posso fazer para a posição. Eu quero saber qual é a posição do móvel, olha só, 34 metros, qual é a posição do móvel em 3 segundos. Simplesmente eu vou pegar a equação da posição do nosso exercício e vou colocar o tempo de 3 segundos. Tempo de 3 segundos, a minha posição vai ser 10 mais 2 vezes 3, mais 2 vezes 3 ao quadrado. A minha posição vai ser 10 mais 3 vezes 2, 6. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18. 18 com 10, 28. 28 com 6, 34. 34 metros. Em 3 segundos, a posição é 34 metros. Observe que fecha direitinho. Bom, dentro do MRUV, a gente tem outra possibilidade. Como é uniformemente, ou seja, o ganho é uniforme, é linear, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma velocidade média aqui. Ó. Do MRUV, a velocidade média é a velocidade inicial mais a final dividida por 2. Eu tenho essa possibilidade, tá? E usar o exercício como se fosse um MRU. Vamos fazer um exemplo daqui que nós temos aqui. Ó. Qual seria a velocidade média desse movimento? Faria aqui, ó, velocidade inicial 2, mais velocidade final de 14, dividido por 2. Isso aqui vai me dar 16, por 2 vai dar 8. A minha velocidade média é 8 metros por segundo. Teria como calcular a posição final considerando a velocidade média? A velocidade média é uma velocidade equivalente de ser sempre a mesma em todo o trajeto. Então eu aplicaria o só sorvete. Ó. Isso aqui não diz nos livros de física. Tá? Eu vou aplicar como se fosse MRU. E a velocidade que eu vou usar, como ela é variável, eu vou usar o valor médio. Observe que eu tenho S, a posição inicial é 10, a minha velocidade média é 8 e o tempo é de 3 segundos. Observe o que vai acontecer. 10 mais 8 vezes 3, 24. A posição dá 34 metros e confere o valor que nós temos aqui. Então, nós vimos que
vovó à toa é uma equação e essa aqui é conhecido como só sorvetão. São as duas equações que eu tenho para o M, R e o V. Aqui eu tenho uma situação do móvel voltando. Aqui ele está indo, os valores das velocidades são todas positivas. A aceleração é positiva porque está tudo para o lado direito. Agora a gente vai passar para o lado de cá. Eu tenho o mesmo exercício de lá, só que a velocidade é negativa e a minha aceleração é negativa também. Certo? O que vai acontecer? A cada segundo que passa, o móvel tem um acréscimo de 4 metros por segundo na sua velocidade de maneira negativa. Então vai ficar assim, ó, menos 2 com menos 4, a velocidade vai ser menos 6 metros por segundo. Menos 6 com menos 4, a velocidade vai ser de menos 10 metros por segundo. Menos 10 com menos 4, a velocidade vai ser de menos 14 metros por segundo. As velocidades são negativas simplesmente porque está indo para o lado esquerdo. Eu quero saber essa velocidade final. Eu fiz somando 4 e 4 de maneira negativa, mas não tem necessidade. Bastava aplicar o vovó à toa, que já conhecemos. V igual V0 mais A vezes T. No tempo de 3 segundos, V igual V0. Qual é a minha velocidade inicial? Menos 2. A minha aceleração, menos 4. E o tempo de 3 segundos. Isso vai me dar menos 2 menos 12. 4 vezes 3 dá 12. Isso aqui vai dar menos 14 metros por segundo. Fechou? Fechou. Menos 14 metros por segundo. Qual é a minha posição final aqui? Ó? Qual é a minha posição final? Pessoal, quanto que o móvel anda nesse trecho aqui? Não é igual a esse aqui. Por quê? São valores diferentes porque o movimento é variável, certo? Então, observe o que vai acontecer aqui. De 2 para 6, eu já expliquei para vocês, é a média. Entre 2 e 6 é quanto? 4 metros negativos, porque é para o lado esquerdo. Entre 6 e 10, vai dar quanto? 8 metros negativos. Entre 10 e 14 vai me dar quanto? 12 metros negativos. Olha como é simples aqui as posições. Ele está na posição 10, menos 4, ele caiu na posição 6 metros. 6 menos 8 deu menos 2. Como assim menos 2? Ele passou da origem para trás. A origem é a posição 0. Ele foi para os valores negativos. Menos 2 com menos 12, menos 14 metros. Será que isso está correto? Nós podemos aplicar o só sorvetão. Olha só, aplicando só sorvetão. S é igual a S0 mais V0T mais A T2 sobre 2. Vou fazer por tempo de 3 segundos. Observe, S é igual. Qual é a minha posição inicial? 10. Qual é a minha velocidade inicial? Menos 2. Menos 2 vezes o tempo. O tempo é 3 segundos. Mais a minha aceleração é menos 4. Então, vou botar aqui, ó, menos 4 dividido por 2. Não esqueçam esse 2 aqui. E o tempo é 3 ao quadrado. Isso aqui vai me dar 10 menos 3 vezes 2, 6. E aqui 3 ao quadrado dá 9. Aqui vai dar 2. 4 dividido por 2 dá 2. 9 vezes 2, 18. Menos 18. Tem que dar certo. Agora é a hora de rezar. Olha lá. 10 menos 6. 10 menos 6 dá 4. Menos 18 mais 4 deu menos 14 metros. Fechou aqui. Fechou aqui. Tá? Então a gente pode aplicar com segurança a fórmula da velocidade e a fórmula da posição, que está em função do tempo. Agora tem um probleminha. A hora que não vier o tempo no exercício, o que tu faz? Não precisa esquentar a cabeça. Já teve um cara que esquentou a cabeça para vocês, que foi Torricelli. Então nós temos a equação de Torricelli. Bom, o que Torricelli fez? Torricelli isolou o tempo no vovó à toa, ele isolou o tempo, V menos V0 sobre A, e colocou na fórmula do só sorvetão.
Vai lá, V0T mais A T2 sobre 2. Esse valor do tempo aqui, ó, ele colocou aqui e colocou aqui, certo? Não é sempre que eu faço essa dedução, mas é legal fazer em casa, tá? Mas a gente já vai direto para a equação de Torricelli. Desenvolvendo isso, ele fica V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes delta S. Esta equação de Torricelli tu vai usar quando tu vê que o exercício é de mRV, a velocidade está variando, não é? E tu não tem o tempo. Então isso aqui é quando não tem o tempo, certo? O que a gente está estudando é o mRV. O mRV, ele se classifica, ó, mRV, ele se classifica em MRUA e MRUR. Qual é a diferença? Pessoal, vai ser um movimento acelerado quando velocidade e aceleração estiverem no mesmo sentido. Ou os dois para o lado direito, ou os dois para o lado esquerdo. E o movimento vai ser retardado quando eu tiver velocidade para um lado e aceleração para o outro. Pode ser velocidade para cá, aceleração para lá. Então, MRU é quando tem sentidos opostos. Daí tu vai perguntar o seguinte, ó, mesmo sentido é acelerado, sentidos opostos é retardado. É isso aí que tu tem que saber. Tá? Agora pode aparecer com sinais? Sim, porque para o lado direito é positivo e para o lado esquerdo é negativo. Ou seja, quando os dois são positivos ou quando os dois são negativos, é acelerado. Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais, para fazer a regra de sinal. E quando eu tiver um positivo e outro negativo, vai lá, mais com menos ou menos com mais dá menos, o movimento é retardado. Eu particularmente não gosto dos sinais, simplesmente eu analiso. Se está no meu sentido é acelerado, se está em sentidos opostos é retardado. Como é que funciona essa questão dos gráficos do mRV? Tá? Primeiro, eu tenho situação de aceleração positiva e eu tenho situação de aceleração negativa. Tá? Bom, o mRV, só para a gente relembrar, ele tem a sua velocidade variável. E a sua aceleração ela é constante. Tá? Esses gráficos vão ser construídos em cima do exemplo que nós vimos nessa mesma aula de mRV, tá? No quadro anterior. Então preste bastante atenção. Eu tenho o gráfico posição por tempo, velocidade por tempo e aceleração por tempo. A construção dos gráficos vão começar sempre de baixo para cima. Pessoal, nós vimos no nosso exemplo uma aceleração positiva e no nosso exemplo a aceleração era de mais 4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, de 0 até 3 segundos, a minha aceleração é sempre a mesma. Olha lá, a minha aceleração é sempre a mesma. De 0 a 3 segundos, sempre a mesma aceleração. Certo? Aceleração constante, como diz aqui o nosso mRV. Bom, agora vamos para o gráfico velocidade por tempo. Nós sabemos que a velocidade é variável. De que maneira que ela varia? Conforme a função. V igual a V0 mais AT. Qual é a nossa velocidade inicial no nosso exemplo? Era 2 metros por segundo. Então, quando o tempo é 0, a velocidade é de 2. Eu fico assim, ó, V é igual a 2. A minha aceleração era de 4, está aqui embaixo, mais 4T. Bom, se o nosso exercício foi até 3 segundos, eu vou colocar o tempo de 3 segundos aqui, ó. Tempo de 3 segundos, V igual a 2 mais 4 vezes 3. V igual a 2 mais 4 vezes 3 dá 12. A minha velocidade vai ser de 14 metros por segundo. Observe o que acontece. Em 3 segundos a velocidade vai até 14 metros por segundo. Olha só o que aconteceu aqui. Veio até esse ponto aqui. Bom, nós sabemos que é uma função de primeiro grau, que é elevado na 1. Então o gráfico vai ficar com esta configuração, é uma reta, função de primeiro grau, é uma reta, nós temos o gráfico velocidade por tempo. Bom, a construção do posição por tempo é o só sorvetão, S é igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Vamos lá, colocando os dados.
Qual foi a posição inicial do nosso exemplo? 10. Qual foi a velocidade inicial? 2. Mais 2t. E a aceleração aqui embaixo é 4. Preste atenção, eu vou pegar esse 4 aqui, já vou dividir por 2. Ó, 4, vou dividir por 2, vai ficar mais 2t ao quadrado. Então, aqui eu tenho a função do nosso exercício. Bom, em 3 segundos, olha só o que vai acontecer em 3 segundos. Em 3 segundos, a minha posição é 10 mais 2 vezes 3, mais 2 vezes 3 ao quadrado. A minha posição vai ser 10, 3 vezes 2, 6, mais 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2 dá 18. 18, 28. 28 com 6, 34. 34 metros. Então, a minha posição final é 34 metros. Então, em 3 segundos aqui, eu vou lá na posição de 34 metros. Posição de 34 metros. Agora o troço pegou. Agora é uma função de segundo grau. Função de segundo grau é uma parábola. A gente lembrando, na matemática a gente faz assim, ó. Quando o A, que é o cara que está junto com x ao quadrado, nesse caso é o t ao quadrado, quando o A é positivo, é sorriso, a concavidade é para cima. Quando o A é negativo, faz beicinho, a concavidade é para baixo. Tá? Então eu vou observar aqui, ó. Aqui é onde vai cortar o eixo, cortou no 10. Aqui, lá na matemática, o B, ele está me mostrando que ele é positivo, ele começa crescendo. A partir do zero ele começa crescendo. E por último aqui eu tenho quem? Aceleração dividida por 2 me deu positivo. A concavidade é para cima. Então meu gráfico tem esta configuração. Bom, montamos todos os gráficos aqui. Até aí é barbada. Agora a gente vai aplicar as propriedades dos gráficos que já vimos algumas no MRU. A primeira aqui. Nós sabemos que o gráfico posição por tempo, a velocidade, pessoal, a velocidade é a tangente do gráfico. Pessoal, a tangente é a declividade. Como eu tenho uma curva, tá? Existe uma declividade nesse ponto, aqui existe outra declividade, aqui existe outra declividade. Observe que a declividade foi aumentando. Observe o pincel aqui que ele vai aumentando. Aumentou a declividade, aumentou a tangente. Ou seja, aqui a minha velocidade está aumentando. Tudo bem? Tranquilos? A minha velocidade está aumentando porque está aumentando a declividade. Nós vimos também lá no MRU que a área debaixo do gráfico me dá um deslocamento no velocidade por tempo. Vamos conferir isso. Eu vou calcular aqui, ó, olha só, o meu delta S, quanto que ele andou. Pessoal, se é a área do gráfico, olha só, se é a área do gráfico, eu vou olhar que figura geométrica ficou debaixo do gráfico. Pessoal, a figura geométrica que ficou debaixo do gráfico é um trapézio, certo? Um trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividida por 2. Ah, eu não sei isso ainda, eu sou muito ruim em matemática. Divide isso aqui, ó. Eu tenho a área do retângulo mais a área do triângulo. Vai dar exatamente a mesma coisa. Aqui eu tenho que a base maior é 14, mais a base menor que é 2, vezes a altura que é 3, dividida por 2. Delta S é igual 14 mais 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 3 vai me dar 24 metros. Pessoal, o móvel se deslocou 24 metros. Aonde é que está esses 24 metros? Se eu voltar no gráfico posição por tempo, ele saiu da posição 10 e terminou na 34. Quanto é que ele se deslocou? É um delta S. 34 menos 10, 24 metros. Daqui eu tenho 24 metros, do início até o final, que é a área do gráfico confirmando. Tá? O que vai aparecer de novo é a minha aceleração. Se eu tiver o V por T, eu quiser calcular a aceleração. Olha só como é que eu faço a aceleração. Delta V sobre delta T. Pessoal, o delta V seria isso aqui, ó. Eu vou fechar um triângulo aqui, ó. Esse é o meu delta V.
A variação de velocidade de 2 para 14 foi quanto? Foi 12. E o ΔT de 0 até 3, o meu ΔT é igual a 3. Eu vou dividir o ΔV sobre ΔT. O ΔV, se eu botar um ângulo aqui, ó, vou marcar um ângulo aqui, vocês vão observar que esse ΔT é o meu cateto oposto a esse ângulo. Cateto oposto. E esse ΔT é o meu cateto adjacente. Então eu fico que a aceleração desse gráfico é a tangente de alfa. Pessoal, o que é a tangente? É a inclinação, é a declividade. Então quando eu tenho o gráfico V por T, eu tenho aqui a inclinação é a minha aceleração. Bom, só lembrando da matemática que quando a tangente é positiva, a minha reta é crescente. E quando a tangente é negativa, a minha reta é decrescente. Observe que eu tenho uma aceleração positiva, e observe que é mais 4, porque o meu gráfico ele é crescente. Então aqui a minha aceleração é positiva, porque a minha tangente é positiva. Bom, aqui nós analisamos os gráficos de uma aceleração positiva. Aí o A por T, eu não uso muito, mas pode algum exercício exigir de vocês o que seria a área debaixo desse gráfico aqui. Ó. O que seria essa área aqui? Ó? Pessoal, a área desse gráfico aqui, na realidade, é a minha variação de velocidade. Eu tenho aqui a área, rapidinho, vamos fazer, ó, 3 vezes 4, base vezes altura. 3 vezes 4, isso vai dar 12 metros por segundo. A área do gráfico A por T me dá a minha variação de velocidade. Vamos conferir? Deu 12 aqui. Variação de velocidade deu 12 metros por segundo. Ó. No gráfico velocidade por tempo, tu está vendo que a variação de velocidade deu 12 metros por segundo. Bom, aqui é para aceleração positiva. Vamos ver o que acontece com uma aceleração negativa utilizando os valores do nosso quadro anterior. Lá nós tínhamos a aceleração de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, de 0 até 3 segundos, a minha aceleração foi sempre menos 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aqui a gente só vai montar os gráficos, porque a gente já viu como que funciona as propriedades dos gráficos no anterior, certo? O que ocorre aqui? Ó? Nós temos aqui S é igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Tá? E aqui nós temos o vovó V igual a V0 mais AT. Vamos pegar o gráfico velocidade por tempo. A velocidade inicial era de menos 2 metros por segundo. Então eu vou ter aqui, ó, V igual a menos 2. Qual era a minha aceleração no exercício? Menos 4. Menos 4t. Bom, já sabemos que o gráfico é uma reta, porque o tempo está elevado a 1, é uma função de primeiro grau, uma função de primeiro grau é uma reta sempre. Bom, o que eu vou fazer aqui? Ó? V igual a menos 2, menos 4, que multiplica quanto? Que multiplica o tempo que é 3. Por que eu estou pegando o tempo 3? Para mim ver o final do exercício, como que a velocidade se comportou. Eu tenho que a velocidade é menos 2, menos 4 vezes 3, 12. A minha velocidade é menos 14 metros por segundo. Então, no tempo de 3 segundos, a minha velocidade é de menos 14. Olha lá, a velocidade final, menos 14 metros por segundo. Então, o meu gráfico vai se comportar desta maneira aqui, certo? Desta maneira. Observe que aqui eu tenho aceleração, voltando aqui, ó, aceleração é a tangente, ó, aceleração é a tangente. Quando é crescente é positivo, quando é decrescente é negativo. Aqui a minha aceleração é a tangente. Como a reta é decrescente, a minha aceleração ela é negativa. E por último nós temos o gráfico posição por tempo. Nós temos o gráfico posição por tempo. Olha só o que acontece aqui. A minha posição vai ser a posição inicial. Eu vou olhar aqui, é 10. A posição inicial é 10. A minha velocidade inicial é menos 2. Então, vou botar aqui, trocar o sinal, tinha botado mais. Menos 2t. E a minha aceleração, cuidado aqui, a minha aceleração é negativa. Olhem para cá, ó, menos 4, já vou fazer direto. Menos 4 dividido por 2, menos 2t ao quadrado. A minha posição vai ser 10, menos 2 que multiplica 3, eu vou ver no final do meu exercício o que está acontecendo com a posição. Menos 2 vezes 3, menos 2 vezes
3 ao quadrado. A minha posição vai ser 10 menos 3 vezes 2, 6, menos 2 vezes 9. 10 menos 6 menos 9 vezes 2, 18, menos 18. Fazendo o cálculo aqui, 10 menos 6, 4 positivo. 4 menos 18, menos 14 metros. Então, em 3 segundos, a minha posição final vai ser de menos 14 metros. E aqui vem o pepino. Como é que é a minha curva aqui? Pessoal, a minha curva é uma equação de segundo grau. Isto é uma parábola, certo? Bom, o 10, que é o valor que está sozinho, é um termo independente na matemática, é onde corta o eixo. Vai cortar aqui. Vai cortar aqui. Agora eu não sei se a minha curva começa subindo ou descendo. Eu olho para o B. O B é negativo, ela começa descendo, ela começa para baixo. E aqui, antes do t ao quadrado, é o meu A. O meu A, sendo negativo, a minha concavidade é para baixo. Então ela começa descendo com a concavidade para baixo, então vai ser alguma coisa desse tipo, certo? Bom, se eu quiser saber a velocidade aqui, ó, a velocidade é a tangente desse gráfico, só para a gente relembrar. Então eu vou ter aqui velocidades, o que é? Velocidades negativas. Por quê? Porque a minha tangente aqui, ela está para baixo, certo? E aqui a aceleração negativa. Então aqui a gente fecha os gráficos de MRUV, não é? Que encaixa justamente no quadro anterior, onde nós vimos ali os carrinhos para a gente entender a parte do equacionamento.